Bom dia a todos. Bem-vindos à quarta edição do Brazil Customer Festival. Meu nome é André Singer, sou General Manager da divisão de Enterprise Américas na Terrapin, nos Estados Unidos. Para aqueles que já participaram do evento, acredito que vocês tenham notado que nós mudamos a sua marca. Desde 2013, o Brazil Customer Festival passou a discutir e abordar as estratégias da jornada do consumidor, além de fortalecer as discussões sobre fidelização. Durante esses 2 dias de conferência, mais de 400 executivos, vindos principalmente dos setores de varejo, companhias aéreas, financeiro, telecomunicações, seguros, hospitalidade, entre outros, e de empresas provedoras de soluções, estarão reunidos aqui para discutir tendências, desafios e oportunidades em fidelização, engajamento e experiência do consumidor, Big Data, CRM, omnicanalidade e pagamentos. Estamos todos aqui reunidos para discutir e apresentar abordagens e iniciativas que levarão as empresas brasileiras a desenvolverem e avançarem suas estratégias voltadas para o consumidor. Nós gostaríamos de agradecer todos os nossos palestrantes e patrocinadores que nos deram um suporte essencial para tornar o Brazil Customer Festival um dos eventos centrais e mais estratégicos na área de estratégias voltadas para o consumidor. Com o crescimento desse fórum, nós queremos ter certeza que todos se beneficiem das atividades e do networking promovido através deste evento. Portanto, aproveitem as funções do nosso aplicativo de networking Total Customer, para que vocês possam se engajar com todos os participantes, agendar reuniões, saber exatamente a agenda e as diferentes atividades acontecendo no evento e mais detalhes sobre as apresentações. Caso vocês não tenham baixado ainda, procurem o nosso staff para que nós possamos lhe dar qualquer apoio. Participem também das mais de 40 mesas redondas e estratégicas que nós vamos ter ao longo desses 2 dias. Nós também teremos um Speed Networking Session no intervalo desta manhã, acontecendo na área de exposição. E também, depois de um longo dia intenso de discussões e networking, nós teremos um coquetel depois da nossa palestra estelar, moderada pelo Sr. Ken Segal. Lembre-se também de usar o nosso hashtag CustFest, e o nosso Twitter handle, @CustomerBrasil, com S. E caso vocês, obviamente, precisem de acesso ao Wi-Fi, nós temos a rede Wi-Fi através do usuário da senha da rede Unique, senha BCF 2014, o user BCF 2014 e a senha WeTel. Ao final da sessão de coquetel, nesse primeiro dia, nós também vamos premiar a pessoa que mais se engajou através de mídias sociais com relação às atividades e discussões moderadas aqui nesse evento. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, tenho certeza de nos encontrar. O staff da Terrapin está identificado com uma gravata laranja ou com o PIN da Terrapin. E sem mais, para darmos início à nossa agenda, eu gostaria de apresentá-los ao moderador do dia. Fábio Santoro, vice-presidente de gestão de parcerias da DOTS, empresa que gerencia o maior programa de multifidelização da América Latina, de acordo com a Jupiter Media Metrics. Fábio é engenheiro civil, com MBA na Business School São Paulo e na Rothman Business School em Toronto, no Canadá. Por favor, me ajudem a dar as boas-vindas ao Fábio. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Brazil Customer Festival 2014, um evento que acho que não para de crescer. Queria agradecer muito a Terrapin pelo convite para estar mediando o evento nesse primeiro dia. E como o André muito bem colocou, começou como um evento muito focado em fidelização, em loyalty, e hoje se expandiu com esse guarda-chuva, falando de estratégias centradas no consumidor. E isso é muito bom ver aqui a sala já praticamente cheia ao longo do dia, mais pessoas se juntando a nós. Esse ano são 16 patrocinadores do evento, 180 empresas participando para discutir estratégias centradas no cliente, fidelização, Big Data, meios de pagamento eletrônicos. Estamos falando de 400 pessoas participando
e os palestrantes, que são as pessoas que estão desenvolvendo esse mercado e desenvolvendo cases que vão enriquecer muito a nossa discussão aqui. Eu estou na DOTS desde 2000, quando a gente começou a desenvolver programas de fidelidade e de relacionamento e de estratégias centradas no consumidor. Acho que muitos de vocês que eu já encontrei aí são amigos de longa data que também vêm nessa mesma jornada. E acho que a gente é muito fácil perceber que esse mercado vem crescendo rapidamente. Não diria que a nossa tarefa hoje é uma tarefa fácil, mas talvez uma tarefa menos difícil. O varejo ele sempre demanda muito de todas as iniciativas, trabalha muito em cima de resultado, e é isso que nós temos que entregar no dia a dia, mas gostaria de destacar alguns pontos que eu acho que estão facilitando a nossa vida e vão atuar cada vez mais. Então, toda essa parte de tecnologia, a possibilidade de captar as informações do consumidor no ponto de vendas, armazenar isso através de um Big Data, vamos falar muito disso aqui daqui a pouco, e poder dialogar com o consumidor. Afinal de contas, acho que dentro de todas essas caixinhas, por trás disso, o que a gente está falando é de direcionar comportamento de forma rentável, pegar quem ainda não compra nas nossas empresas e passar a comprar. Quem já compra 10, 20, passar a comprar 30 e 40. Quem está inativo, voltar a comprar. Então, a tecnologia ela vem ajudando muito a gente a poder trabalhar todas essas frentes. Acho que também quando a gente olha para algumas iniciativas do governo, dos fiscos estaduais, nota fiscal paulista, nota legal, tudo isso acho que ajuda o consumidor a criar o hábito de se identificar no ponto de venda, informar o seu CPF e acumular, fazer uma poupança, onde durante um período de tempo ele vai se identificando e depois ele ganha algo relevante dentro de um período de tempo. Isso vem ajudando bastante também. Acho que a mudança da figura que representa as classes sociais no Brasil, a gente tinha uma pirâmide e hoje em dia temos um losango com uma população e um consumo muito concentrado na classe média. Isso ajuda muito. E essa classe média hoje tendo acesso e participando de iniciativas centradas no cliente, programas de fidelidade, as oportunidades acho que são inúmeras. Para trazer um pouco de número, no segmento de fidelização, a gente coloca que aproximadamente 6% da população economicamente ativa do Brasil participa dessas iniciativas. Aqui nessa sala, provavelmente 100%, mas quando a gente entra na classe média, principalmente, a gente vai chegar em torno de 6%, 7%. Quando a gente pega países como o Chile, esse número já salta para 40%, 50%. Quando a gente vai para o Canadá, e teremos um case ainda pela manhã, falando um pouco do Canadá, que vai ser apresentado pela Caroline Papadatos, que é uma vice-presidente do Air Miles e da Loyalty One, que é uma empresa sócia da DOTS, e lá eles têm em torno de 80% de penetração na população em programas de fidelidade, iniciativas CRM. Então, se a gente olha que estamos em 6, 7 e o potencial é chegar em 60, 70, 80, acho que isso é muito bom para todos nós que estamos nessa sala. Acho que é uma mega oportunidade, mas também acho que é uma responsabilidade nossa de conseguir fazer cada vez melhor as ações e, com isso, acelerar esse crescimento do mercado. Então, acho que tem esses desafios todos, mas quando a gente cria uma estratégia centrada no consumidor, diferente do que possa parecer, as empresas que têm estratégias centradas no consumidor, elas têm um custo menor do que as que não têm, trabalham melhor seus processos, colocam a atenção no lugar correto. Isso acaba gerando economias de custo, minimizando retrabalhos e tem margens maiores. E acho que é isso que a gente vai falar muito ao longo do dia de hoje. Então, sem alongar demais a minha abertura, sei que tem muita gente boa para apresentar os cases. Queria deixar uma mensagem final, uma sugestão. Acho que das iniciativas de fidelidade e centradas no consumidor, de Big Data, de CRM, todos essas soluções e ferramentas que a gente vai falar hoje, acho que quando a gente for implementar alguma solução desse tipo, que a gente pare para olhar e valide se ela está seguindo um binômio, que seria ser economicamente viável para quem está patrocinando aquela ação
e, ao mesmo tempo, ser relevante para o consumidor final. Economicamente viável, a gente tem que ter ali um retorno daquela ação que banque todos os custos e que entregue resultado. Do lado do consumidor, quando a gente fala relevante, se a gente olhar principalmente se é uma ação que vai trazer um benefício desejável e atingível para esse consumidor, quando a gente não conseguir encontrar esse balanço, a minha sugestão é que a gente volte para a prancheta, faça um pouco mais de lição de casa e negocie muito até encontrar esse balanço. Uma vez que encontra esse balanço, acho que é partir para a implementação. A implementação ela sempre depende de muitas variáveis, depende da parte toda de tecnologia, tá redonda, depende de uma boa comunicação no ponto de venda, uma boa comunicação digital para direcionar comportamento, treinar as pessoas que vão entregar aquelas ações. Muitas vezes uma ação muito bem planejada, mas que ela não chega corretamente na força de vendas, ela perde todo o seu potencial. E também está olhando sempre para o resultado. Criar um grupo de controle, em cima desse grupo de controle, poder separar uma base e depois olhar como foi o comportamento. A gente tem muitas ações de massa que atingem um grupo grande de clientes, mas que pode haver uma diluição grande, onde aqueles consumidores já passariam a comprar e estão ganhando prêmio. As ações segmentadas, elas têm muito mais resultado, mas tem o desafio dos canais de comunicação. Nem todo mundo abre os e-mails, nem todo mundo usa no dia a dia os aplicativos que a gente desenvolve com todo carinho. Cada vez mais, mas ainda tem grandes desafios. Então, eu queria sempre sugerir que a gente olhe para esse binômio, uma vez que o binômio esteja endereçado, que a gente faça gerenciando muito bem todas essas variáveis, gerando resultado, e com isso acho que a gente vai criar uma riqueza muito maior para se trabalhar todas essas frentes e poder compartilhar dessa riqueza. Então, é um ótimo Brasil Customer Festival para todos nós, e queria já chamar o primeiro palestrante. Então, temos o Guilherme Ribemboim, ele é diretor-geral do Twitter, ele foi CEO do Clicon, um dos maiores portais de compras coletivas do país, trabalhou muito tempo também no Yahoo, por mais de 12 anos, ocupou diversos cargos, sendo um deles, e o último deles, como vice-presidente da América Latina e da região hispânica da América do Norte. Além disso, foi presidente do Conselho da IAB Brasil, Interactive Advertising Bureau Brasil, e o Guilherme é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem um mestrado em Economia também da mesma universidade. Uma salva de palmas. Alô, alô. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Pessoal do fundo? Legal. Primeiro eu queria agradecer a Terrapin e aos patrocinadores pelo convite. Vai ser uma oportunidade legal estar aqui com vocês hoje. Eu vou conectar um pouco da conversa do Twitter e daquilo que acontece dentro do Twitter para a realidade de vocês, né? E eu vou começar falando um pouco sobre a revolução que a gente está vivendo nesse momento na internet. Se a gente olhar um pouco a internet, ela começa a crescer ali pelo final do ano de 1998, 99. 2000, evidentemente, é um momento que a internet ganha escala no Brasil. A gente atinge 100 milhões de usuários. E, nesse momento, a gente está passando por uma revolução, né? A revolução do mobile. A revolução de que a internet está conosco o tempo todo, está na nossa mão. E o nosso consumo de internet desktop, hoje, ele começa, inclusive em algumas situações, em alguns produtos específicos, a se reduzir. A gente hoje gasta menos tempo acessando a internet no desktop do que a gente gasta acessando a internet no mobile, porque ela está conosco, ela está no nosso bolso, ela está o que a gente chama de em todos os lugares. E isso tem revolucionado a maneira como a internet pode ser usada de maneira comercial, pelas marcas, pelas pessoas, pelos produtores de televisão. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou falar um pouco da oportunidade que tanto os produtores de TV quanto as marcas que anunciam em TV têm de usar a internet ao seu favor e usar essas conversas novas que estão acontecendo a seu favor. Então, para começar, eu vou falar do caso do tweet mais retweetado da história. E, para isso, eu vou mostrar um vídeo que provavelmente vocês conhecem.
Esse tweet que aconteceu durante o Oscar, muitos de vocês provavelmente não estavam vendo esse vídeo, porque ele aconteceu, não sei se vocês se lembram, o Oscar esse ano aconteceu durante o Carnaval, né? Mas certamente muitos de vocês viram essa imagem, esse tweet, esse selfie, né? E foi o tweet mais retweetado da história, com mais de 3,4 milhões de retweets até agora, e mais de 3 bilhões de impressões dessa imagem. E o Twitter estava trabalhando nos bastidores com os produtores do Oscar, com a Samsung, que foi a patrocinadora, né, a marca que ativou esse evento durante o Oscar, e a Ellen DeGeneres, que foi, obviamente, a celebridade que estava apresentando o Oscar. E a gente estava nos bastidores trabalhando, porque os produtores do Oscar, a Samsung e a Ellen, sabiam que no momento em que o Oscar estivesse passando na televisão, milhões de pessoas estariam naquele momento com os seus celulares na mão, ou os seus tablets na mão, conversando sobre o Oscar em tempo real dentro do Twitter. Pelo fato do Twitter ser uma plataforma aberta, isso é, eu não preciso seguir nenhum de vocês, e nem vocês precisam me seguir para que nós possamos ler os tweets uns dos outros. Ao vivo, né, o que a gente chama de live, isso é, você quando abre o Twitter, imediatamente você vê o tweet que acabou de acontecer, naquele último segundo, a última pessoa que tweetou que você está seguindo. E conversacional, isso é, as pessoas usam o Twitter para conversar umas com as outras, porque o Twitter é uma plataforma de 140 caracteres, é de escrita fácil e leitura fácil, faz com que a gente seja uma plataforma extremamente aderente à televisão. E faz com que as pessoas possam efetivamente conversar em tempo real sobre aquilo que está acontecendo na primeira tela. E, naturalmente, isso cria oportunidades incríveis como essa que a gente viu durante o Oscar, onde uma marca e uma celebridade usam o Twitter para gerar conversas, né, e para propagar uma mensagem para milhões e milhões de pessoas, e, nesse caso, atingindo marcas bilionárias de impressões, como é o caso. Quando a gente pensa sobre o porquê que as pessoas usam o Twitter em frente à televisão, a gente foi fazer uma pesquisa. A gente foi entender o que acontece no emocional das pessoas, como é que as pessoas engajam com a televisão. E nós selecionamos um grupo de pessoas e colocamos esse grupo de pessoas, de 72 pessoas, dividimos eles em 2 grupos de 36 pessoas. Colocamos o primeiro grupo monitorando eles através de pulsação e das emoções que eles estavam colocando. Nós colocamos eles com o celular na mão e demos a esse grupo uma possibilidade de usar o Twitter, para o primeiro grupo de 36 pessoas. Para o segundo grupo, a gente monitorou também os batimentos cardíacos, a emoção que essas pessoas estavam sentindo durante a frente da televisão, mas não permitimos que eles tivessem acesso ao Twitter. Eu vou mostrar um vídeo rápido e depois o resultado disso na prática. During the game, I used Twitter to check what my friends were saying, if there's anything going on. I was primarily using Twitter for looking at updates about the game, looking at things that were trending about the game. When I was using Twitter, I was using it to check updates on the game that might not have been talked about from the announcers during the game. If I follow like an athlete or a celebrity, I ask them who they're rooting for, converse with friends. If there's a bad call or something memorable in the game, I'll express my opinion of that call or something like that. Então, vocês vão ter uma série de dados nesse vídeo, mas, em geral, o que aconteceu? As pessoas que estavam assistindo esse jogo com o Twitter na mão, elas tiveram um engajamento, o emocional delas estava mais ativado frente à televisão, ao jogo, do que as pessoas que estavam sem Twitter. Então, durante o jogo, a gente monitorou e desenhou esse gráfico, onde a linha laranja mostra as pessoas com o Twitter e a linha azul as pessoas sem Twitter. Então, na prática, as pessoas estavam mais conectadas à TV quando elas estavam com o Twitter na mão, do que quando elas não estavam com o Twitter na mão. No Brasil, o que acontece? Para falar um pouco da nossa realidade brasileira, nesse momento, nós temos no Brasil cerca de 68% dos nossos usuários que usam o Twitter
primordialmente através dos celulares. Então o Twitter é uma plataforma já de massa, quando a gente pensa de mobile. Quando eu estava contando a história dessa revolução, né, nós estamos no meio dessa revolução, na medida em que nós temos hoje mais usuários que nos usam no mobile do que no desktop. E cerca de 69% dos nossos twitteiros, né, dos nossos usuários, eles usam o Twitter enquanto eles assistem televisão. Seja para comentar sobre a televisão, seja para ler comentários sobre a televisão. Então essa é uma realidade muito clara quando a gente pensa no Brasil. E daí surgem diversas oportunidades de se trabalhar tanto com os produtores de TV, quanto com as marcas, né? Então vou dar um exemplo de uma ativação que nós fizemos recentemente, com a Band no Rio de Janeiro. A Band estava televisionando o debate a governador do Rio de Janeiro no primeiro turno. Esse é um exemplo do primeiro turno, mas também já fizemos a mesma coisa no segundo turno. E eu vou mostrar como o Twitter foi usado para gerar interatividade entre as pessoas que estavam em casa e a tela da TV e depois o resultado. Neste debate entre candidatos ao governo do Rio, a palavra-chave é interatividade. Nós queremos promover um encontro em que você tem a voz. Afinal, a responsabilidade pela escolha é sua. A Band Rio fechou uma parceria com o Twitter. Para enviar uma pergunta ou um comentário, basta mandar um tweet com a hashtag #DebateBandRio. A sua mensagem poderá aparecer aqui na tela durante o debate. Este número que aparece no canto da TV é o tweetômetro, que representa o volume de tweets com alguma referência ao debate. Enfim, a provocação era muito simples, tweetem, o seu tweet vai aparecer na tela, nós vamos usar perguntas que foram feitas a partir do Twitter para também provocar os candidatos, e a partir daí vamos esquentar esse debate com a presença das pessoas em suas casas. Nada muito diferente do que a gente vê em outras atividades. Vocês provavelmente devem ter visto The Voice ao longo dos últimos 2 anos, onde tweets aparecem na tela, e outras dezenas de ativações que começam a aparecer na televisão. Toda vez que vocês olham uma hashtag na tela da televisão, a provocação usem essa hashtag, usuários que estão no Twitter, para conversar sobre aquele programa de televisão. No dia seguinte, nós pegamos o resultado e desenhamos o minuto a minuto em azul das conversas que aconteceram dentro do Twitter. Então, em azul, você vê ali a métrica que a gente chama de tweet por minuto. Em vermelho, a métrica de audiência monitorada pelo Ibope. Então, nós pegamos a métrica minuto a minuto do Ibope e desenhamos os 2 gráficos um em cima do outro. Qual não foi a nossa surpresa? Que a métrica de audiência do Ibope responde à métrica de conversas dentro do Twitter. Esse é um fenômeno que a gente vê em vários programas de televisão. Na medida que as TVs provocam conversas dentro do Twitter, aumenta também a audiência desses programas de televisão. Por isso a nossa relação com a TV é tão simbiótica. A gente tem visto muito, ao longo desses últimos 10, 15 anos de internet, sempre essa discussão entre a TV e o digital, entre as mídias tradicionais e o digital. Nós acreditamos que o Twitter é uma ponte que une esses 2 mundos. Une o mundo da televisão com o mundo do digital. Isso fica muito claro quando a gente mostra esse gráfico, e por isso que as televisões têm tanto interesse em integrar o Twitter na tela. Porque eles sabem que, na medida que eles integram o Twitter na tela, eles também permitem com que eles possam aumentar as suas audiências, que, em última instância, eles, obviamente, têm interesse que isso aconteça. Vou dar um outro exemplo do que a gente fez recentemente com a Fazenda, onde o conteúdo do programa foi modificado em virtude da votação das pessoas em suas casas. Então, eu vou mostrar primeiro um vídeo do Brito Júnior e depois eu vou explicar como é que foi essa ativação. Quem vai decidir se ela deve ou não abrir esse envelope vermelho e faturar esse prêmio é você, através do Twitter. Então, atenção, a partir de agora, tweete quantas vezes quiser usando a hashtag #AFazenda_abre ou a hashtag #AFazenda_não_abre. A hashtag que receber mais votos é que vai determinar se a Bruna abre ou não abre o envelope vermelho. Legal, hein? Então, a provocação era: usem a hashtag para modificar o programa, para fazer com que a gente decida se as pessoas vão abrir o envelope ou não abrir o envelope. Agora eu vou mostrar esse mesmo vídeo e eu vou mostrar um gráfico de volumes de tweets em 2 linhas, uma linha vermelha e uma linha verde. E vocês vão ver as pessoas usando a hashtag #AFazenda_não_abre na linha vermelha e a Fazenda abre na linha verde. E vocês vão observar exatamente no momento que o Brito Júnior abre essa votação, o que acontece em termos de efeito no Twitter.
quem vai decidir se ela deve ou não abrir esse envelope vermelho e faturar esse prêmio é você, através do Twitter. Então, atenção, a partir de agora, tweete quantas vezes quiser usando a hashtag @AFazenda_abre ou a hashtag #AFazenda_não_abre. A hashtag que receber mais votos é que vai determinar se a Bruna abre ou não abre o envelope vermelho. Legal, hein? Então, mais um exemplo de como é que as pessoas reagem em suas casas quando elas são provocadas em tempo real. Então, você cria a possibilidade de você inovar na televisão e, evidentemente, interagir com as pessoas que estão em suas casas e, em última instância, permite com que as televisões possam aumentar as suas audiências. Agora, vamos falar um pouco das marcas. Quando a gente pensa nas marcas, nos anunciantes, a primeira coisa que é importante a gente pensar é que eles estão, obviamente, extremamente conectados a grandes eventos. E grandes eventos acontecem na televisão por natureza, por definição. Então, quando nós desenhamos um gráfico de eventos dentro do Twitter, aqui a gente começa lá com a UEFA Champions League em 2013, as Olimpíadas de Londres em 2012 e a Copa do Mundo desse ano aqui no Brasil. E embaixo vocês podem ver o volume de tweets ao longo desses grandes eventos. E é importante primeiro observar que a Copa do Mundo gerou 672 milhões de tweets dentro da plataforma do Twitter e comparado a 150 milhões de tweets durante as Olimpíadas. Então a gente mais do que quadruplicou o volume de tweets. A gente não tem a menor dúvida em afirmar que as Olimpíadas que acontecerão daqui a menos de 2 anos no Brasil certamente irão superar esse volume de tweets que foram gerados durante a Copa do Mundo. E isso acontece por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos nessa revolução das pessoas cada vez mais com os seus celulares na mão, com os seus tablets na mão, usando o Twitter na frente da televisão e na frente desses grandes eventos, assistindo esses grandes eventos com a primeira tela na frente. E, obviamente, as marcas estão extremamente associadas a esses eventos. Então, começando, eu vou mostrar um vídeo de como as marcas têm utilizado essa conexão entre a TV e o Twitter, começando pela Copa do Mundo. A trademark Karim Benzema darting run and searing strike sent crashing off the post. A despairing lunge from Honduras goalkeeper Noel Valadares. And a historic moment for FIFA World Cup football, with goal line technology used for the first time. Certamente vocês devem lembrar esse jogo, onde a bola entrou por questão de centímetros. E as pessoas estavam em suas casas com o Twitter na mão no momento que elas estavam assistindo o jogo, discutindo se a bola tinha entrado, a bola não tinha entrado. E a Adidas, que tinha uma conta da bola de futebol dentro do Twitter, a @Brazuca, ela tweetou esse tweet que vocês vão ver aqui. Segundos depois que o resultado da jogada tinha sido monitorado por essa tecnologia nova, ela tweetou, a Brazuca tweetou, confia em mim, foi gol. E gerou mais de 16 mil, até o momento que eu tirei esse print, mais de 16 mil retweet dessa mensagem. Para vocês terem uma ideia, 16 mil multiplicado por cerca de 250 pessoas que seguem essas pessoas que retweetaram. Então isso tem, obviamente, um impacto extremamente grande dentro da plataforma quando a gente pensa num tweet como esse. E isso aconteceu, como eu falei, segundos depois que a tecnologia tinha mostrado que a bola tinha entrado. Então permitiu com que a marca pudesse participar da conversa da maneira que é proprietária dela, de uma maneira que só ela pode fazer. Durante a Copa do Mundo, nós tivemos 30 anunciantes que usaram o Twitter para propagar as suas mensagens durante os jogos da Copa. 25 desses 30 anunciantes usaram hashtags em suas campanhas de televisão. Então, se a gente compara com a realidade de 1 ano e meio atrás, se vocês lembrarem 1 ano e meio atrás, existia pouquíssima hashtag presente na televisão. Hoje, a gente pode dizer que isso virou praticamente default. 25 das 30 marcas de Copa do Mundo usaram a hashtag e o objetivo delas qual era? Era conectar as pessoas que estavam assistindo televisão em suas casas com as suas mensagens e fazer com que as pessoas pudessem se apropriar dessas hashtags e, a partir dali, conversar usando ativos que eram parte das suas campanhas de Copa do Mundo. Então, essa conexão entre a possibilidade de você gerar uma mensagem na televisão e fazer com que as pessoas continuem a conversa dentro do Twitter. E isso é algo muito novo.
Se a gente pensar na comunicação que era feita até 5 anos atrás, a TV, o rádio, o jornal, a própria internet eram usadas de uma maneira para propagar uma mensagem, né? Para divulgar uma mensagem, mas você não permitia com que aquela mensagem pudesse ser continuada. Essa conexão entre o Twitter e a televisão faz com que você possa passar uma mensagem na televisão e continuar essa conversa a partir da plataforma do Twitter. E nós temos tecnologia que consegue achar essas pessoas que estão conversando sobre aquele programa de televisão. Permite com que vocês possam efetivamente falar com as pessoas que efetivamente estão naquele momento falando sobre aquele conteúdo da televisão. Então, alguns usos disso. Primeiro, um gráfico mostrando a evolução da hashtag. Nós fechamos uma parceria com o Ibope em maio, né, e a partir de maio eles começaram a monitorar o número de hashtags aparecendo na televisão, nos comerciais. Observa que a gente saiu já em maio de 842 para 1482 em agosto, e é só vocês pensarem, há um ano atrás, esse número era ínfimo. Antes da gente começar a nossa operação do Twitter aqui no Brasil, esse número era muito pequeno. Isso já é efeito de uma provocação que a gente faz o tempo todo no mercado, nas agências, nos anunciantes, para que coloque uma hashtag para que vocês possam continuar essa conversa dentro da plataforma do Twitter. E as marcas, evidentemente, elas usam isso de uma maneira tremendamente efetiva. Então, esse é um tweet que aconteceu minutos depois que acabou o jogo Brasil e Alemanha, né, aquele jogo que a gente perdeu de 1-0, e a gente pode ver o volume de... não foi exatamente 1-0, mas a gente pode ver a mensagem que é propagada pela Coca-Cola, né, conectando a sua mensagem com o que nós brasileiros estávamos naquele momento sentindo. Né? A gente estava com o nó da garganta, estava difícil de tomar uma Coca-Cola, né? E ela mostra isso a partir de um tweet e se conecta com as pessoas e com os seus consumidores potenciais para as pessoas que estavam conversando sobre a Copa do Mundo ou o jogo do Brasil e Alemanha naquele momento. Né? A Visa fez a mesma coisa. Amanhã é quarta-feira de cinzas. O jogo foi numa terça-feira, né? E ela passou a mensagem de que amanhã seria uma quarta-feira de cinzas para os brasileiros por a gente ter perdido o jogo da semifinal da Copa do Mundo. A gente está mostrando aqui casos de Copa, mas é possível, por exemplo, que uma marca se conecte com as pessoas que estão assistindo o Globo Repórter sobre chocolate. Há uns meses atrás, a Globo fez um Globo Repórter sobre chocolate e a Leite Moça, a Nestlé, através da sua marca Leite Moça, estava conectando com as pessoas que estavam falando sobre o Globo Repórter em tempo real e falando, se você está pensando em brigadeiro, você está pensando em brigadeiro, não está? E um link para uma receita de brigadeiro usando leite moça. Ou, ainda, a Mitsubishi, durante o Super Bowl desse ano, conectando com as pessoas que estavam conversando sobre o Super Bowl e passando a sua mensagem através de desenhos e grafismos que eles estavam fazendo em tempo real. Então, uau, o Bruno Mars surpreendeu e começou o halftime show no Super Bowl. Nós tivemos 17 marcas durante a Copa do Mundo fazendo o que a gente chama de live studio, que é tweetando em tempo real para as pessoas que estavam com o Twitter na mão assistindo os jogos da Copa. São 17 marcas e a equipe do Twitter esteve presente em boa parte desses live studios, porque a gente acredita que seja fundamental, como a gente está construindo esse mercado juntos, que a gente esteja lá dentro daquela sala podendo ajudar essas marcas da melhor maneira possível. E aqui a gente tem outros exemplos que fogem à Copa do Mundo. Por fim, eu queria mostrar um pouco do resultado disso, né? Porque a gente está num mundo que cada vez mais tudo é metrificado e tudo e a gente tem que estar, obviamente, sempre muito atento a gerar resultados para as marcas. Nós temos algumas pesquisas, eu trouxe uma delas para mostrar para vocês, que foi feita no ano passado com a Muir Brown, onde a gente mostra que, na medida em que as pessoas engajam com o conteúdo das marcas, com o consumidor potencial engaja com o conteúdo das marcas, isso gera maior lembrança do anúncio, um aumento da preferência de marca e aumento de intenção de compra. Então, tweetar para as pessoas que estão assistindo televisão e vendo o seu comercial na televisão, ou vendo o seu merchandising na televisão em tempo real, aumenta a probabilidade dessa pessoa comprar o seu produto. E essa é a pesquisa que a gente traz para mostrar o efeito desse novo mundo que está diante da gente. É isso. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez para a Terrapin e me colocar à disposição. Me sigam, Guilherme Ribe.
Eu estou sempre, enfim, no Twitter disponível para vocês e, mais uma vez, obrigado. Fica aqui. Obrigado, Guilherme. Excelente apresentação. Fiz umas anotações aqui, acho que os cases práticos foram muito legais para a gente ver uma ferramenta de inovação, como que ela pode ser aplicada para o mundo de negócios, como que ela pode gerar resultado. E vi que você mostrou aqui alguns cases muito legais, inclusive da gente podendo conversar com as marcas, né? Não só usar o Twitter para interagir entre pessoas, mas interagir entre marcas. Acho que isso é fantástico. Cada vez mais as empresas, uma boa parte do valor das empresas vem do valor de marca. Acho que você entregou cases relevantes. Queria pedir se você tem algum exemplo de varejo também que você possa compartilhar. Eu vi cases de indústria, de marcas, cases de eventos de TV. Se você pudesse explorar um pouco de varejo, que parte da nossa plateia aqui vem do varejo. Eu acho que você resumiu bem, Fábio. A questão é a conversa, né? As marcas participarem das conversas no momento em que as pessoas estão abertas a essa conversa. Então, a gente está num mundo onde target e contexto e conteúdo é cada vez mais relevante. Então, a gente precisa achar as pessoas certas, no contexto certo, com o conteúdo certo. Então, vou dar um exemplo específico de varejo. Uma das contas mais populares e efetivas que nós temos no Twitter é o Ponto Frio. É a conta do Ponto Frio. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ponto Frio ele deu vida ao pinguim dentro do Twitter. Então, quando o Ponto Frio começa de manhã cedo e as pessoas estão entrando às 8, 9 horas da manhã no Twitter, o Ponto Frio não dá bom dia, ele dá pontia com P. Né? E ele se comunica com as pessoas numa linguagem que ele chama de pinguês. Né? Ele se comunica com as pessoas dessa forma. E o que ele faz? Ele tem uma plataforma de CRM por trás disso. Ele sabe, na medida em que a gente interage com ele a primeira vez, quem nós somos, o que a gente gosta, e ele vai monitorando o nosso comportamento. Então, vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que trabalha conosco durante a Copa do Mundo. Essa pessoa estava, como muitos daqui, tentando ser sorteado para o ingresso da Copa do Mundo, e ele não foi sorteado. Né? E ele entrou no Twitter e falou, putz, não fui sorteado, hora de comprar uma televisão maior. Na hora que ele escreveu isso, porque ele já tinha interagido com o Pinguim antes, o Pinguim foi lá e falou, @leobra, que é a conta dele, você está interessado numa televisão? Toma aqui o link que eu vou te dar uma Samsung com 5% de desconto. Né? Então, ele entra na conversa de alguém que está frustrado porque não foi sorteado para a Copa do Mundo e oferece um produto com um benefício muito claro, imediato, para aquela pessoa. Né? E ele faz isso de uma maneira sistemática e consistente. Né? No ano passado, ele reportou que ele vendeu mais de 20 milhões de reais no Twitter, simplesmente fazendo esse tipo de atividade, né? Onde o investimento dele foi muito pequeno em termos de mídia. Ele fez muita entrada dentro das conversas das pessoas. E, mais recentemente ainda, nós fizemos um Focus Group no Brasil, onde a gente perguntou qual era a marca mais lembrada dentro do Twitter. E 95% das pessoas que participaram desse Focus Group responderam Ponto Frio, sem nenhum tipo de provocação, apenas com a pergunta de qual a marca que você mais lembra dentro do Twitter. Então, existem oportunidades muito claras de vocês conectarem, varejistas, com as pessoas, na medida em que vocês prestam o serviço e entram nas conversas e de uma forma relevante no momento certo com as pessoas. Muito bom. Hoje, todas as iniciativas de marketing, elas disputam orçamento com outras iniciativas. Vocês já conseguiram tangibilizar qual que seria o ROI da entrega do Twitter e como que você, quando senta com um empresário, negocia para ele investir mais no Twitter em detrimento a outros investimentos? Eu acho que tem uma questão, acho que é super importante sempre a gente pensar que a TV é a maior mídia que existe no Brasil. Né? E aquele último slide mostra a oportunidade que o Twitter trabalhe a favor da televisão, a favor do investimento que já é feito na televisão. Então, uma das coisas mais importantes que a gente sempre reforça no mercado é você, anunciante, que já está pesadamente investido na televisão, continue esta conversa dentro do Twitter, porque isso irá gerar ainda mais valor para você daquilo que você já faz na televisão. Então, faça o Twitter trabalhar
para valorizar o seu investimento que é tão pesado em televisão. Então esse é um dos nossos principais approaches e a gente mostra, por exemplo, através daquele gráfico, o resultado disso. E estamos, obviamente, disponíveis para ajudar as marcas nesse sentido. Ótimo, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Guilherme. Obrigado mais uma vez, Fábio. Até a próxima. Nossa próxima palestrante é a Caroline Papadatos. Ela vai falar sobre remodelando a fidelidade, os abalos sísmicos dos consumidores e do setor de varejo que estão transformando a prática de fidelização. A Caroline é uma vice-presidente sênior e diretora de alianças globais da Loyalty One. A Loyalty One é um grupo canadense que trabalha com algumas frentes. Eles têm um programa de fidelidade por coalizão chamado Air Miles. Eles têm agências que trabalham e-mail marketing, agências que trabalham inteligência de varejo. A Caroline, na Loyalty One, ela também já foi vice-presidente de gestão de conhecimento, foi vice-presidente de marketing e hoje lidera as operações globais, exceto a América do Norte. E já atuou também como vice-presidente da Rogers Telecom, que é a líder em telecom do mercado canadense. Eu sou suspeito para falar da Caroline, porque interajo com ela semanalmente, mas posso garantir que é uma das pessoas que mais conhece fidelidade no mundo, está sempre rodando aí todos os continentes e debatendo e pensando o futuro do mercado de fidelização e o futuro do mercado de estratégias centradas no cliente. Então, chamo agora a Caroline Papadatos assim que ela estiver com o microfone pronto. Uma salva de palmas. Bom dia. So that is the sum total of my Portuguese. I'm so sorry, but I will try and speak very slowly for those in the room who can, but I'm sure this will be quite simple. I'll try and make it so. I was on this stage last year, I think exactly this time, talking about loyalty, and in the last 12 months, a lot has changed. So this morning, I'm going to talk about what are the trends and the things that are changing dramatically in the world of loyalty, and actually, more specifically, the shifts that we're seeing in the customer, in companies, and the ways that companies are trying to change their customers' behaviors, and then, of course, loyalty. With the end goal of talking a little bit about what that means for loyalty in Brazil and a future state. So let's start with customers, because everybody knows customers are at the heart of creating value for companies and value for customers. That exchange of value is the basis of what we call loyalty. So what's going on in the life of a customer? First off, it's digital everything. You just heard my colleague talking about Twitter. We know that your smartphone is the first thing that you turn on in the morning, and it's usually the last thing that you look at night. And the entire customer world is dominated by their digital experience. And that can be a good thing and a bad thing. It's a good thing for marketers because it means that you have a channel that you can talk to that customer 24/7 while they're watching a football game, while they're at their child's birthday party, while they're sitting in a boring meeting, they are looking at that phone. And so you can talk to them all the time. But the bad thing about that digital experience is that it's isolating. It puts a physical limitation to your ability to actually have a relationship with that customer. So your strategy around digital has to create emotion. That takes me to the second key trend, which is around personalization and experience. And here too, we have a yin and a yang. So on the one hand, customers want an experience. I don't know how many of you have read The Experience Economy by Joe Pine. And he lays out very nicely, there used to be a product economy. And so the product was what got the customer interested.
When I was at Rogers, when we had the only license for Apple iPhone in Canada, people hated customer service at Rogers, but they loved the product. And so the product was what drew the customer. The next generation was service. You have to be on time. You have to have good network service. You have to answer the phone in your call center quickly. You have to return goods in retail. Service was the next economy. First product, then service, and now we have come to an experience economy. For a brand to create differentiation with a customer, they need to create an experience. And that experience has to be personal. It has to be about me. I don't have small children. I'm not a student. I want you to talk to me. The problem, and there's always a problem, is that on the flip side, the customer wants to retain their privacy. And in order for us to personalize an experience and make it just about me, I need data. So the tension that companies have is collect more data, but don't do it in a way that the customer doesn't get an experience or feel trust, and use that data to create an experience that's personalized and different and makes my brand stand out. The third thing that customers want, no surprise to anybody in the room, is price. If you look at what's happening in retail, specifically I'll use the UK as an example, Aldi and Lidl, what we've seen happen is that in the supermarket category, the discounters have increased their market share, huge in grocery, to increase your market share by 2%, while all of the traditional supermarkets have decreased their market share by 2.5%. The customer is chasing after price, the lowest price, but not just the lowest price. They want price and value. So they still want all the things I talked about. They still want an experience. They still want great knowledgeable salespeople. They still want an online experience. But they want the lowest price. So again, here the challenge for the marketer is price versus value. And can I get a higher price if I deliver more value? You better hope so. Because if you can't, fighting your competitors on price alone is a losing game. Now let's change gears a little bit and talk about analytics. And I bring up here specifically data, what's happening in the world of data. What we've seen is that the investments in data and analytics have increased dramatically over the last couple of years. I think my stat, I had a global stat here. According to the IDC, this year, companies are spending $28.5 billion US dollars in data. Next year, that number is going to be 50 billion. And 2016, that number is going to be 70 billion. $70 billion in big data. So the number one thing that is preoccupying companies is, how do I build up data and manage data in a way that creates differentiated value for my company and for my customers? So what are the trends that are happening in company? First off, no big surprise, retail omni-channel experience. So in retail, the biggest thing is your customer looks at the product in store, or they look at it digitally, then they come in store to have an experience. It is about linking channels. That's not new news. That's a couple of years old. But if I build on the Twitter discussion of previously, now the consumer wants a digital experience, not just an offer, but a shopping app. They want an app that personalizes birthdays. They want an app that reminds them what their nearest and dearest want for the holidays. I think about an example from Domino's. So Domino's Pizza, you used to just have an app where you could order pizza. Now,
Domino's has an app where you make your own pizza. And so you're the chef in the kitchen, you pick the flour, you pick the crust, you pick the tomatoes, you pick the cheese, you pick the mushrooms, and you have the experience of making a pizza digitally. And then your order gets sent to Domino's and they deliver it. So it's not just now about being in every channel, but it's about creating an experience in every channel. On the bank side, looking at banks, and I think this is true everywhere, but even more true in Brazil, actually, it's a cost focus. It is 100% about how do I look at my costs of banking, and unfortunately what that can mean is that a cost focus takes away from a value focused and a growth focus. And I think about an analogy from North America a few years ago when one of my clients was in banking. The entire bank was trying to get customers to stop coming into the retail channel. I don't know if you remember that, but they were trying to close locations, they were trying to get rid of employees, bring their costs down, and drive everybody to the web for web banking. And what happened? What happened was they brought their costs down and they brought their growth down. And they realized the only way to actually grow a bank is to actually have customers who want to do business with you. And if those customers want to come into a branch at 9 o'clock at night, then open a branch at 9 o'clock at night. So the real focus for banks has got to be, and this is just as true as it is about your experience as it is about loyalty, has got to be to recognize that the real opportunity to build bank profitability is through customer loyalty, and that customer loyalty as an investment. Finally, in telco, and I used to work for a telco, so I know this problem well, nothing's changed. It's about customer loss. And with both in postpaid and prepaid, with the number of suppliers and the level of competition in this category, every telco will pretty much tell you they are bleeding customers. And each of them will say that they are struggling to actually create some sort of a connection, loyalty connection with their customers, so that their customers don't chase after price. So in this category, more than any other, they are losing customers because of the price wars. And the only successful telcos that have retained those customers, if I think about Turkcell, for instance, in Turkey, actually in Turkey has the best telco loyalty programs probably in the world. Both Turkcell and Vodafone have created experiential loyalty programs down to the individual sort of customer segment. They have a student program, they have a mother's program, they have a working program, they have a family program, and in so doing, they've created relevance for their customers and increased their retention. But this is a hard job. Finally, let's talk about the loyalty business. What is going on in the loyalty business? So the good news is, at least for the people in this room who are loyalty practitioners, the loyalty business overall is growing globally. This year alone, about $48 billion was spent in loyalty. So this is a huge business globally, and it continues to go up about 10% every year. Looking around the world in terms of unredeemed points, so points that have been collected but are sitting in a customer's account but have not been redeemed, the estimate is it's something over $1 trillion. So $1 trillion US dollars of points that are unredeemed. What does that mean? It means huge customer expectation globally for a reward. Thank you. So what's happening in loyalty? Number one, no big surprise, and this is probably the newest news, is Apple Pay. So the launch of Apple Pay means a lot of things. For those